Em maio de 1940, paraquedistas alemães realizariam uma das primeiras missões desse tipo, um ataque ousado e cuidadosamente coordenado. Equipes de Fallschirmjäger deslizariam até Ben Emael. Naquela época, este era um dos edifícios mais fortificados da Europa, praticamente em qualquer lugar. Isso marcou a chegada de uma nova força especial na história militar. Então, os Fallschirmjäger não eram apenas infantaria normal, como vocês sabem. Praticamente todos vocês já sabem disso agora. Na época, eles eram treinados para operações especiais atrás das linhas inimigas, fazendo o necessário. O ataque ao Forte Ben Emael foi uma das operações mais ousadas da Segunda Guerra Mundial e começou quase em silêncio. Transportados por planadores, os paraquedistas alemães do destacamento de assalto Granito estavam armados com lança-chamas e explosivos ultrassecretos tão avançados que só haviam sido testados uma vez em fortificações alemãs em Gliwice. O objetivo: pousar no topo de uma fortaleza considerada inexpugnável e destruí-la de cima para baixo. Enquanto as equipes de assalto estudavam seu alvo, viram uma fortaleza em forma de um enorme diamante, com a superfície repleta de cúpulas, bunkers e posições de artilharia. O teto media só 800 por 650 jardas, fortemente defendido com armas de curto e longo alcance, casamatas e um muro de cerca de 4 metros de altura. De um lado, um penhasco íngreme despencava 40 metros até o canal Albert. Ao noroeste, o terreno podia ser inundado, obrigando ataques terrestres a cruzar lama sob fogo de bunkers em áreas elevadas. Sob essa superfície havia um labirinto de túneis, conectando postos de comando, alojamentos, depósitos de munição e até mesmo uma estação de energia. A guarnição tinha cerca de 2.000 soldados belgas. A equipe encarregada de tomar a fortaleza tinha só 83 homens sob comando do Oberleutnant Witzig, incluindo pilotos de planador que lutariam a pé após o pouso. Além dos explosivos padrão, eles carregavam 2 cargas moldadas altamente secretas, um dispositivo de 50 quilos que podia perfurar blindagem grossa e uma variante menor de 12,5 quilos, projetada para destruir canos de armas com precisão. Mas essa operação era uma corrida contra o tempo. Os comandantes alemães estimaram que a janela de surpresa duraria no máximo 60 minutos. Em seguida, os defensores belgas dentro e fora do forte reagiriam com força. Então o plano era ousado e simples: atacar com força e rapidez. Em apenas 10 minutos, 600 segundos. As tropas de assalto precisavam sair dos planadores, localizar alvos, posicionar cargas e avançar aos objetivos secundários antes que os fusíveis acabassem. O sucesso dependia de meses de treinamento intenso e brutal. Após tomar o forte, os homens de Witzig deveriam mantê-lo até a chegada do 151º Regimento de Infantaria, que cruzaria o canal Albert, próximo a Cannes. As ordens de Koch eram claras: desativar as torres blindadas inimigas, eliminar a resistência e segurar a posição a qualquer custo. Outros 3 destacamentos do batalhão de Koch também estavam em ação, tendo como alvo as pontes vitais sobre o canal Albert em Veldverzelde, Fraunhofen e Cannes. Esses grupos, chamados Aço, Concreto e Ferro, seriam lançados junto com Granito. O batalhão havia sido distribuído por vários locais seguros na Renânia. Na noite de 9 de maio, receberam ordens de prontidão total para combate. A mensagem confirmou que a Operação Fallgelb começaria às 5h25 de 10 de maio. Às 4h30 da manhã, sob a cobertura da escuridão, 42 planadores decolaram de Colônia, transportando 493 paraquedistas de elite e seus oficiais. Foi ordenado silêncio total no rádio, nenhum contato seria feito após a decolagem. As aeronaves rebocadoras seguiram fogueiras rumo ao oeste para a Bélgica, mas logo surgiram problemas. 2 cordas de reboque romperam-se, uma delas levando Witzig e as tropas de reserva. Sem altitude para chegar à zona-alvo, ambos os planadores pousaram forçados na Alemanha. Witzig buscou um planador de substituição, enquanto Tugg, já atrasado, reuniu seus homens e correu para o oeste.
Enquanto isso, os outros planadores foram liberados a 7.000 pés, altura suficiente para planar as 20 milhas finais em silêncio. Os aviões de reboque viraram e sumiram ao amanhecer. Os planadores mergulharam, ajustaram para um mergulho controlado e se aproximaram do canal. Então, eles mergulharam de forma íngreme e rápida no coração da fortaleza. Pouco antes do amanhecer, os planadores negros, envoltos na névoa, pousaram no telhado de Eben Emile, um após o outro. Um sentinela belga, numa bateria antiaérea, objetivo 29, os avistou e abriu fogo enquanto os planadores deslizavam pela grama. A primeira equipe de assalto reagiu rápido, invadindo e neutralizando a posição dele, mas os belgas a retomaram minutos depois. Um segundo ataque silenciou as armas definitivamente, restando apenas destroços dos explosivos. O plano prevê uma janela de surpresa de 60 minutos, com os 10 minutos iniciais sendo cruciais. Em pouco tempo, menos de 60 homens da Granito atacaram e neutralizaram vários alvos nas extremidades norte e sul do forte. Na ausência de Witzig, a liderança ficou com o tenente Delliker, que comandava a Força do Sul. O ataque ao norte foi liderado pelo sargento Wenzel, que ganharia o nome de Quebrador de Cúpulas de Eben Emael. Tudo aconteceu de repente. O Planador 1, com a tropa de Delliker, pousou próximo ao Objetivo 18, uma casamata-chave com 3 canhões de 75 mm e ligação ao centro de comando do forte. Delliker destruiu um canhão com uma pequena carga e depois colocou uma carga oca de 50 quilos no telhado. A explosão destruiu a estrutura e deixou um posto de observação da fortaleza cego. Planador 3, lembre-se, após a perda do Planador 2 com Witzig, destruiu o Objetivo 12, uma torre dupla de canhões de 120 mm. A equipe do Planador 5 atingiu o Objetivo 26, mas precisou retornar após um de seus canhões voltar a funcionar. Eles concluíram o trabalho rapidamente. A equipe do Planador 8 perseguiu 2 alvos principais, uma cúpula retrátil com 2 canhões de 75 mm e um quartel próximo. Ambos foram neutralizados. Uma das posições mais críticas, o Objetivo 24, que abrigava uma poderosa torre giratória com 2 canhões, foi considerada difícil demais para uma equipe só, então as tropas dos Planadores 6 e 7 uniram forças. Eles explodiram a torre, atordoando os defensores antes de avançar e destruir os canos. Enquanto o sul estava sitiado, o norte vivia as mesmas cenas. A tropa do Planador 9 usou lança-chamas para eliminar uma casamata fortificada. O Objetivo 13 destruiu a estrutura blindada com uma carga oca. A equipe do Planador 4 neutralizou outro posto de metralhadora, enquanto os Objetivos 15 e 16 eram alvos falsos, iscas ineficazes. 10 minutos após o pouso, quase todas as armas principais da fortaleza foram neutralizadas. Mas então veio o inesperado. O Objetivo 23, uma cúpula dupla de 75 mm considerada irrelevante, de repente abriu fogo. Os paraquedistas se abrigaram. Delliker logo chamou pelo rádio um esquadrão próximo de Stuka. Os Junkers, 87, rugiram, lançaram suas cargas e, mesmo sem acerto direto, forçaram os belgas a retirar os canhões, deixando-os fora de ação pelo resto da batalha. Assim como os planejadores haviam previsto, a resistência belga começou a se intensificar após a primeira hora, mas a essa altura já era tarde demais. O trabalho estava feito. Os canhões principais foram silenciados, as entradas seladas. O ataque surpresa havia sido bem sucedido. Os contra-ataques foram apenas um fraco fogo de artilharia, incapaz de parar o 6º Exército Alemão. Mesmo assim, os alemães tiveram atrasos. Ao leste, engenheiros belgas destruíram 3 pontes importantes sobre o Mosa e seguravam os blindados alemães com artilharia bem posicionada. O 6º Exército só poderia avançar após eliminar essas defesas, mas em Eben Emael, a missão já estava completa. Em apenas uma hora, um pequeno grupo de tropas aerotransportadas de elite havia reescrito as regras da guerra. O campo de batalha tornou-se vertical, originando as operações especiais modernas. Enquanto os homens de Witzig lutavam no topo de Eben Emael, o restante do batalhão de Koch entrou em ação pela Bélgica. O grupo de aço de Altmann pousou em Veldwezelt e capturou a ponte completamente intacta. Em Fronhoven, o destacamento de Schacht, codinome concreto, fez o mesmo. A surpresa total foi alcançada, mas nem todos os objetivos saíram conforme o planejado. Em Cannes, a situação saiu do controle. O grupo de Schechter-Ferro chegou apenas para assistir impotente, enquanto os defensores belgas explodiam a ponte momentos antes da captura.
Eles resistiram o dia todo, impedindo várias tentativas do 51º Batalhão de Engenheiros da Alemanha de cruzar o canal e ajudar os paraquedistas em Eben Emael. Os defensores do Bloco 17, dentro da fortaleza, varreram os barcos de assalto alemães com metralhadoras, tornando a travessia cara e perigosa. Em Eben Emael, no entanto, a operação já havia alcançado um sucesso impressionante. Apesar da perda de 2 planadores e da ausência de elementos de reserva importantes, o treinamento da Força de Granito mostrou seu valor. Todos haviam sido treinados para assumir a tarefa de outro. A flexibilidade foi essencial na preparação deles e fez diferença nas primeiras horas críticas de 10 de maio. Mesmo assim, o alívio demorou a chegar. Nos cabeças de ponte de Veldwezelt e Vroonhoven, os reforços começaram a chegar apenas 40 minutos após os pousos iniciais. Equipes de metralhadoras foram lançadas de paraquedas para reforçar as linhas alemãs enfraquecidas. Durante toda a tarde, o 51º Batalhão de Engenheiros conseguiu atravessar o mosaico de áreas de segurança e começou a avançar para o oeste em direção ao Canal Alberto. A pressão dos contra-ataques belgas aumentava e a força aerotransportada em Eben Emael já sentia a tensão. Às 8h30, o planador de Witzig pousou e sua chegada foi mais que simbólica. Foi uma injeção vital de liderança. As batalhas muitas vezes chegam a um ponto de ruptura quando a adrenalina diminui e a dúvida começa a surgir. Witzig trouxe energia renovada, reuniu seus homens e imediatamente organizou patrulhas para dominar as posições belgas restantes dentro do forte. Sua presença animou as tropas cansadas, mantendo a guarnição belga presa nos túneis destruídos. Enquanto isso, a infantaria belga lançou vários ataques na extremidade noroeste da fortaleza, mas sem o devido apoio de artilharia. Seus ataques foram repelidos pelo fogo de metralhadoras da força entrincheirada no granito. A única posição ainda operacional dentro da fortaleza era o Bloco 17, o mesmo que havia ajudado a segurar a ponte em Cannes. Sua resistência contínua impediu uma varredura completa dos objetivos e forçou os engenheiros alemães a cruzarem mais ao norte. Às 7 da manhã de 11 de maio, as forças de reforço chegaram a Eben Emael. A missão de Koch foi concluída. O batalhão de Koch destruiu uma fortaleza considerada impenetrável e facilitou o avanço sem obstáculos da máquina de guerra alemã para o oeste. Mas isso não encerrou as operações aerotransportadas no oeste. Enquanto os planadores de Koch desciam sobre a Bélgica, centenas de aviões de transporte decolaram de aeródromos por toda a Westfália. Agora era a vez do 1º Regimento de Paraquedistas, cuja missão era ainda mais ampla: capturar pontes vitais, aeródromos e contornar a linha defensiva Peel na Holanda. O objetivo deles era saltar sobre as fortificações holandesas e abrir o núcleo da fortaleza Holanda por dentro. Em conjunto com a 22ª Divisão de Pouso Aéreo, a operação iniciou após os pousos de Koch. Alguns paraquedistas foram encarregados de garantir as pontes entre Leiden e Roterdã, mantendo-as até a chegada da 9ª Divisão Panzer e da Elite Leibstandarte SS. Outros ocupariam os aeródromos, permitindo a chegada aérea da maior parte da 22ª Divisão. O 2º Batalhão do Capitão Prager saltou e tomou rapidamente a ponte de Moerdijk, após intenso tiroteio com defensores holandeses. O 1º Batalhão do Capitão Walter, designado para a ponte de Dordrecht, a capturou antes que pudesse ser destruída, mas ao custo de pesadas baixas. Enquanto isso, o 3º Batalhão tomou o aeroporto de Walhaven, perto de Roterdã, e depois garantiu a segurança da ponte do Maas. Mais tarde, reforços do 2º Batalhão do 2º Regimento chegaram a Walhaven, com canhões antitanque, baterias antiaéreas e artilharia leve. A companhia antitanque, comandada pelo Major Gotzel, foi criada em 1939 e ainda não tinha veículos apropriados para seus canhões, de 3,7 centímetros. Eles tentaram usar motocicletas, mas a solução final foi mais rudimentar: rebocar os canhões manualmente. Rumores de que usavam cães ou pôneis persistem, mas não há evidências concretas. Em 10 de maio, a unidade de Gutzel aguardava no aeroporto de Paderborn. Pelas janelas, as tropas viam Junkers, 52 danificados voltando da primeira onda, cheios de buracos e queimados pela artilharia antiaérea. A mensagem era clara: Walhaven não seria um pouso tranquilo. Assim que a segunda onda decolou, chegou uma ordem de retorno. O aeroporto ainda não havia sido assegurado. Eles esperaram na pista por 2 horas. Ao receberem o sinal verde, decolaram sob o céu azul claro. O que eles viram durante o trajeto foi inesquecível.
Caças acima, abaixo e ao lado deles, outros Ju-52 voltando para o leste para buscar mais tropas. Foi uma demonstração impressionante da supremacia aérea alemã. Mas o pouso trouxe uma realidade sombria. Walhaven ainda estava sob fogo de artilharia e sofreu repetidos ataques aéreos da Royal Air Force. Enquanto descarregavam os equipamentos, bombas caíram de novo e destruíram 2 canhões anti-tanque. 8 das 32 aeronaves que chegaram foram destruídas no solo. Ainda assim, os homens de Goetzel salvaram o que puderam. Usaram veículos holandeses capturados como reboques improvisados e foram reforçar o quartel-general de Student no sul de Roterdã. Mas a luta pela Holanda ainda não tinha acabado. Ao norte da cidade, a 22ª Divisão e o 2º Regimento não alcançaram seus objetivos. A resistência holandesa era forte e, em alguns casos, os transportes alemães foram lançados por engano longe das zonas-alvo. Os homens do capitão Noster ficaram muito distantes dos aeródromos de Valkenburg e Ypenburg. A companhia do tenente von Hun errou Ockenburg e pousou em Hoek of Holland. Só um pelotão alcançou o aeródromo. Os holandeses dispararam implacavelmente contra a próxima leva de Ju-52. Alguns foram expulsos, outros caíram ou pegaram fogo. Com a perda dos aeródromos, o plano de capturar a família real holandesa fracassou. Houve um breve sucesso. A companhia número 6 conseguiu tomar o aeródromo de Gatwick, mas os contra-ataques holandeses rapidamente a dominaram. Os sobreviventes recuaram para Valkenburg, onde se juntaram a outras unidades alemãs sitiadas, resistindo sob pressão constante. Com os combates prolongados, os holandeses deram seu golpe final. Em 12 de maio, a Elite Divisão Leve holandesa chegou da linha de Peel. O objetivo era simples: eliminar as forças aerotransportadas isoladas e voltar à linha de defesa. Eles atacaram com força e coordenação, recuando as linhas alemãs e ameaçando a ponte vital em Moerdijk. Em 14 de maio, o General Student reuniu um grupo de combate: 2 companhias e meia de tropas Jäger, 6 canhões de montanha e 3 antitanques. Eles correram para reforçar o perímetro, justamente quando os defensores alemães estavam chegando ao limite de suas forças. Assim que chegaram, as novas unidades agiram de imediato, canhões dispararam e Jäger avançaram. Os ataques holandeses vacilaram e pararam ao anoitecer. Reforços chegaram aos poucos durante a noite de 14 para 15 de maio. Na manhã seguinte, novas forças holandesas de bicicleta tentaram de novo, mas os alemães resistiram. Os paraquedistas já estavam exaustos, muitos lutando desde 10 de maio, com pouca comida, água e munição. O alívio não podia chegar rápido o suficiente, e finalmente chegou. Em 18 de maio, carros blindados e tanques do 18º Exército avançaram para os arredores de Roterdã. A resistência holandesa desmoronou. À medida que mais e mais tropas alemãs chegavam, o perímetro se expandiu até que todo o sul de Roterdã estivesse sob controle alemão. Os contra-ataques holandeses foram rapidamente derrotados pelos Panzers e pelos canhões antitanque de Goetzel, usados como artilharia móvel. Ironicamente, esses canhões raramente combateram tanques, mas ao usar explosivos potentes foram decisivos no apoio próximo. As perdas foram severas. 5 dos comandantes de canhão foram mortos na curta e brutal campanha. No final, a diferença entre o sucesso e o fracasso se resumiu à execução. As operações do 1º Regimento foram muito bem sucedidas. As do 2º Regimento, nem tanto. Muitas missões fracassaram devido a lançamentos ruins pelos pilotos dos Ju-52 ou a uma resistência holandesa mais forte do que o esperado. Mesmo com contratempos, o ataque aerotransportado alemão no Ocidente mudou a guerra moderna. Os céus da Bélgica e Holanda deixaram de estar vazios, tornando-se uma nova frente com homens que saltaram como vanguarda de uma nova era. A ideia de conquistar uma ilha pelo céu, usando planadores e paraquedistas, era simplesmente revolucionária. Para Adolf Hitler, isso era irresistível. Creta foi a primeira ilha totalmente conquistada por ataque aerotransportado. A ilha grega montanhosa, com mais de 260 km de extensão e 19 a 48 km de largura, estava sob domínio da Marinha Real. A Luftwaffe reagiu com ousadia, sobrevoar o mar, ignorar navios e atacar o centro da ilha de cima. O general Kurt Student, comandante do 11º Corpo de Voo,
planejava superar a supremacia naval britânica com uma invasão aerotransportada a partir dos aeródromos gregos. Esquadrões de caças do continente protegeriam os pesados transportes e planadores enquanto cruzavam o Mediterrâneo. Creta seria atacada em 2 etapas. Primeiro, os desembarques aerotransportados, depois um avanço das tropas de montanha de elite da Alemanha para tomar toda a ilha. As tropas aerotransportadas abririam caminho e os Gebirgsjäger finalizariam. A costa norte, onde Student planejou atacar, tinha praias estreitas, campos férteis e logo subia para montanhas áridas e acidentadas. Ao longo daquela costa havia 3 pequenos aeródromos em Malem, Canea e Heraklion, todos vitais para os planos alemães. Uma estrada ligava esses pontos-chave de leste a oeste. A inteligência alemã retratou os defensores como unidades de elite britânicas e da dominação. Na verdade, a maioria dos 25 mil soldados aliados eram remanescentes exaustos da fracassada campanha na Grécia. Muitos foram evacuados sem armas pesadas, havia pouca artilharia e poucos canhões antiaéreos. A maioria dos tanques estava obsoleta. A guarnição original de Creta consistia em apenas 3 batalhões de infantaria britânicos. O general Bernard Freyburg, liderando a defesa, precisou espalhar sua infantaria pelos aeródromos, armados apenas com fuzis e determinação. A oeste, a 5ª Brigada da Nova Zelândia cobria Malem. O 22º Batalhão mantinha posição ao redor da pista de pouso. Os 23º e 28º Batalhões Maori estavam espalhados pelos flancos. A leste deles havia uma brigada australiana e mais adiante, britânicos mantinham Heraklion. Student enfrentava sérios contratempos e tinha só algumas semanas para organizar o ataque. Além disso, a 22ª Divisão de Pouso Aéreo não estaria disponível. Em seu lugar, ele recebeu a 5ª Divisão de Montanha, uma excelente força de combate, mas sem treinamento em transporte aéreo. Depois surgiu o problema logístico. Faltavam aviões. O lançamento aerotransportado teria que ocorrer em 2 ondas revezadas, com atrasos e riscos envolvidos. Por fim, as pistas de Creta eram tão curtas que pousar aeronaves de transporte seria arriscado, mesmo em condições perfeitas. Apesar disso, Student continuou com seu plano. A Operação Mercúrio planejava uma invasão aerotransportada em larga escala com todos os regimentos Fallschirmjäger e o regimento de assalto de elite. Armas pesadas e tropas extras seriam enviadas separadamente da Grécia em barcos de pesca lentos chamados caiques, chegando após os desembarques para reforço e reabastecimento. Student dividiu suas forças em 3 grupos de batalha: Oeste, Centro e Leste. O grupo Oeste, comandado pelo coronel Meindl, lideraria o ataque inicial. Era formado pelo regimento de assalto, que desembarcaria ao amanhecer perto de Maleme, usando planadores e paraquedas. O alvo mais crítico deles era o ponto 107, uma colina dominante que dava vista para a pista de pouso. A companhia número 4 recebeu a tarefa e o resultado em Maleme dependia deles. O grupo de batalha central, o principal foco da operação, era liderado pelo general Suisman. Incluía elementos do 3º Regimento do Regimento de Assalto e unidades de apoio, engenheiros, metralhadores e pelotões antitanque. Essas tropas seriam lançadas em torno de Canea e da península de Akrotiri para capturar a capital de Creta, tomar o porto e permitir a chegada de reforços. Uma segunda onda do 2º Regimento de Storm chegaria à tarde. O grupo de combate leste, sob o comando de Brouwer, atacaria Heraklion. Tropas do 1º Regimento e do Corpo chegariam em 2 ondas. O objetivo era controlar o leste da ilha, o campo de aviação e os prédios do governo de Heraklion. Um objetivo se destacava: Canea, centro da ilha, que Student planejava atacar com força. As ordens alemãs exigiam capturar figuras-chave, comandante da divisão inimiga, prefeito, bispo e autoridades do governo local. Esses indivíduos deveriam ser feitos reféns ou usados em negociações para suprimir a resistência organizada. Em total segredo, os preparativos finais foram feitos na noite de 19 de maio. Linhas estáticas presas, armas verificadas e tropas de planadores com seus fuzis. Os paraquedistas tinham só pistolas. Fuzes, metralhadoras e explosivos foram colocados em contêineres sob os Ju-52. O clima era tenso. Adolf Strauch, do 2º Regimento, escreveu em seu diário: "É noite. Nosso objetivo é Creta. Dizem que será fácil. Nossos aviões de reconhecimento trazem relatos tranquilizadores. Mas nós, que já lutamos antes,
Sabemos como é de verdade. À medida que o amanhecer se aproximava, a invasão começou. Em vários aeródromos, como Megara e Corinto, motores de mais de 500 Junkers, 52 transportes rugiram ao serem ligados. Sinalizadores brancos cruzaram o céu noturno, indicando a decolagem. Logo surgiu um problema. As pistas estreitas e empoeiradas dificultavam a visibilidade. Cada avião que decolava levantava poeira densa, cegando os pilotos atrás. Oficiais da Luftwaffe observavam consternados seus cronogramas desmoronarem. Ninguém esperava que a poeira fosse tão intensa. As decolagens precisaram ser escalonadas. A sucessão rápida que Student esperava foi perdida. Ainda assim, um por um, os aviões subiram noite adentro. Uma vez acima das nuvens de poeira, o céu se abriu e a grande armada aérea tomou forma. Junkers 52 voavam em formação cerrada até onde se via, com caças escoltas zumbindo acima e ao lado. Abaixo, Stukas atacavam posições inimigas já conhecidas. À frente, a ilha de Creta surgia, sua espinha montanhosa recortada brilhando ao sol da manhã. Fumaça preta subia no horizonte. A Luftwaffe já havia começado a enfraquecer as defesas. Dentro dos transportes, a tensão aumentava. O despachante checava a linha estática de cada homem, puxando forte para garantir que estava presa ao cabo de salto. Luz vermelha no anteparo, preparar, motores reduzidos, o sinal viria a qualquer momento. Quando a luz ficou verde, o sinal era pular. Os paraquedistas avançaram rápido para a saída aberta no lado de bombordo da aeronave. A tripulação já tinha removido a porta, permitindo a entrada forte do ar frio. O mestre de salto parou na porta, olhando acima do horizonte, como aprendido no treinamento. Ao som da sirene, ele saltou, seguido rapidamente pelo restante do grupo. Com a saída de cada homem, o Junkers 52 subia levemente no ar. Sua carga era aliviada gradualmente. O fogo inimigo na zona de salto estava surpreendentemente leve. Os homens pousaram em um campo rochoso sem fogo imediato de armas leves ou artilharia. O único som era o zumbido dos motores acima. Ao chegar em terra, as tropas correram aos recipientes, destravaram-nos, pegaram as armas e se reagruparam em pelotões. Apenas um homem do grupo sofreu um ferimento, quebrou o fêmur. Para aquela unidade em particular, o pouso havia ocorrido sem problemas, mas em outras partes da ilha, a história foi bem diferente. Para a maioria das tropas de planadores e paraquedistas, os pousos foram caóticos e mortais. A tragédia aconteceu antes mesmo de chegarem a Creta, principalmente com a morte do general Sussman, comandante do grupo de batalha central. Seu planador se soltou do reboque e caiu na ilha de Aegina. Não houve sobreviventes. Em Maleme, apenas uma resistência limitada foi encontrada durante os pousos iniciais. Os canhões antiaéreos foram neutralizados, a ponte sobre o Tavernitis foi assegurada e a estrada para Esváquia foi cortada. Porém, o objetivo principal, o ponto 107 com vista para o campo de aviação de Maleme, ainda estava fora de alcance. A companhia número 4, encarregada da tarefa, era pequena demais para assumir a posição sozinha. Enquanto a colina não fosse capturada, os observadores aliados continuariam guiando o fogo para as zonas de pouso alemãs, colocando em risco extremo as aeronaves de transporte. Para piorar a situação, o Major-General Meindl, comandante do Grupo de Batalha Oeste, foi gravemente ferido no início da batalha. Sem liderança central, o esforço alemão para tomar o ponto 107 se fragmentou. As unidades neozelandesas no terreno elevado se recuperaram do choque inicial e contra-atacaram em toda a frente. Em combates brutais, o 3º Batalhão do Regimento de Assalto Alemão foi quase aniquilado. Enquanto isso, a situação do Grupo de Batalha Central piorava rapidamente. Os canhões antiaéreos ao redor de Canea e da península de Akrotiri não haviam sido silenciados pelo bombardeio preliminar. À medida que os Junkers 52 se aproximavam de dia, foram alvo de fogo intenso e preciso. Forçados a sair da formação, as aeronaves lançaram paraquedistas em área ampla e não prevista. Unidades alemãs pousaram nos acampamentos australianos, iniciando combates dispersos nas colinas e vilarejos. Relatos aliados citaram centenas de soldados alemães mortos no ar, mas relatórios médicos alemães encontraram poucos corpos presos ao arnês. Estudos pós-guerra mostraram que atingir paraquedistas em queda era muito difícil, até para atiradores experientes.
As piores perdas para o terceiro regimento de Heydrich ocorreram após os pousos, enquanto unidades dispersas lutavam para se reagrupar sob forte pressão. O terceiro batalhão foi especialmente atingido, seus homens reduzidos a bolsões isolados, lutando de forma defensiva, incapazes de realizar qualquer ação ofensiva séria nos primeiros dias. O batalhão de engenheiros alemão e as unidades de apoio tiveram menos baixas ao desembarcar em Alicano, mas logo ficaram sob forte pressão das forças britânicas e do domínio. Eles nunca alcançaram o acampamento britânico próximo, e Alicano, planejado como quartel-general e posto médico, virou zona contestada. As instruções antes da invasão destacaram a falta de água em Creta, informando às tropas que seus cantis deveriam durar 2 dias. A orientação em terra seria feita pelas estradas e por pontos de referência distintos, como os mastros da estação de rádio de Caneia. Soldados foram orientados a evitar combate nas casas das vilas para economizar munição e granadas. Também foram treinados para requisitar veículos britânicos capturados para uso nas fases seguintes de exploração. Eles não estavam preparados para tanta resistência. Contrariando expectativas alemãs, as forças aliadas em Creta, especialmente as unidades coloniais, demonstraram alta moral, especialização em campo e precisão no combate. Embora se pensasse que as forças britânicas estavam desmoralizadas após a evacuação da Grécia, os defensores em Creta não estavam. Britânicos, neozelandeses e australianos lutaram com determinação e eficácia. Dos 500 Ju-52 usados na primeira onda, só 7 foram perdidos, mas muitos voltaram marcados pelos combates, atingidos por balas e estilhaços. As defesas antiaéreas britânicas se mostraram muito mais eficazes do que o esperado. Tiros de armas leves vindos do solo, direcionados a aeronaves voando baixo, causaram danos graves. Esses primeiros resultados causaram um equívoco perigoso. O comando alemão, inclusive Student, achava que a operação era bem sucedida. Student desconhecia que 2 principais comandantes estavam fora de ação, Süssmann morto e Meindl ferido. Achando que havia progresso, ordenou a segunda onda de ataque. Isso incluiria o restante do grupo de combate centro e toda a força do grupo de combate leste. Mas os problemas logísticos persistiram. Novamente, nuvens de poeira dificultaram as decolagens, que ocorreram de forma irregular, com as aeronaves chegando desorganizadas às zonas de lançamento. Ainda pior, o cronograma dependia de que a segunda onda viesse logo atrás de um bombardeio dos Stuka. Mas, com as comunicações cortadas e sabotadas por agentes aliados, não havia como adiar ou cancelar o ataque aéreo. Stukas atacaram às 15h15, mas nenhum transporte os acompanhou. O bombardeio só alertou os defensores. Horas depois, já atrasados, o céu sobre Hétimo e Heraklion ficou cheio de aviões de transporte. O elemento surpresa sumiu. Os defensores britânicos e do domínio estavam preparados. O 2º regimento de Sturm atacou Hétimo, junto com companhias de artilharia e metralhadoras. Em Heraklion, o grupo de batalha leste de Brouwer, formado principalmente pelo 1º regimento, começou seu ataque. O resultado foi catastrófico. As tropas britânicas e da domínio atiraram assim que os paraquedistas pousaram, antes que alcançassem seus contêineres de armas. As perdas foram grandes. Em Hétimo, os alemães não conseguiram controlar o campo de aviação. Sem conseguir se consolidar ou atacar, eles formaram perímetros defensivos e bolsões de resistência, esperando por socorro. General Sturm foi brevemente capturado em meio ao caos. Enquanto isso, a situação do grupo de batalha leste era ainda pior. O 2º batalhão de Burckhardt teve perdas devastadoras. O batalhão de Walter só alcançou a extremidade leste do campo de aviação. O 3º batalhão de Schultz foi detido na extremidade oeste de Heraklion e não conseguiu avançar mais. Na noite de 20 de maio, o cenário em toda Creta era sombrio. No leste, os desembarques haviam fracassado completamente. No centro, grupos isolados de paraquedistas lutavam para sobreviver, incapazes de atacar. Apenas no oeste, perto de Maleme, os alemães avançaram, mas o ponto 107 seguia com o inimigo. Após um dia de relatórios incompletos e comunicações falhas, o General Student recebeu informações precisas da ilha. A situação agora era clara. O sucesso da operação e o destino da invasão alemã em Creta dependiam de controlar o ponto 107 e manter o aeroporto de Maleme.
Após sofrer perdas devastadoras durante o assalto aerotransportado em Creta, a 7ª Divisão Flieger alemã esteve notavelmente ausente da fase inicial da Operação Barbarossa no verão de 1941. Enquanto as forças alemãs marchavam para Moscou, Kiev e Leningrado, os Fallschirmjäger ficaram para trás, focados em recrutar e se recuperar após a campanha dos Balcãs. Essas tropas recém-chegadas, treinadas no ethos dos paraquedistas e com preparação física intensiva, logo se tornaram unidades coesas e prontas para o combate. No fim de setembro, seu retorno ao combate era certo. Em 24, o quartel-general da divisão recebeu ordens. A 7ª Divisão Flieger deveria ser enviada por batalhão ao setor de Leningrado, onde o grupo de exércitos norte-alemão cercara grande parte da cidade. Hitler havia ordenado originalmente que Leningrado não fosse tomada por ataque direto. Ele preferiu sitiar a cidade para vencê-la pela fome em vez de arriscar tropas de elite em combates nas ruas. Porém, suas decisões instáveis na campanha favoreceram bastante o Exército Vermelho. Em determinado momento, Adolf Hitler ordenou a paralisação do avanço blindado para permitir que as unidades de infantaria mais lentas alcançassem, concedendo aos soviéticos um tempo crucial para se reorganizarem e reforçarem. Depois, ele moveu as divisões Panzer restantes para o sul, deixando o grupo de exércitos norte vulnerável a contra-ofensivas soviéticas. Foi durante esse período volátil que a 7ª Divisão Flieger começou a chegar à linha de frente. Fragmentada, sua função tornou-se unidades de resposta rápida a crises. Enviados sempre que a linha de frente cedia, ganharam o apelido de os Bombeiros do Führer. Devido ao desdobramento fragmentado, a divisão não atuou como força unificada nas primeiras ações na frente oriental. Os 1º e 3º batalhões do 1º Regimento de Paraquedistas, junto com o 2º Batalhão do Regimento de Assalto, foram enviados para campos de aviação avançados sob o comando do 18º Exército Alemão. O 2º Batalhão do 1º Regimento ficou de fora, pois seria convertido em unidade de treinamento. Naquela época, as linhas de cerco alemãs ao redor de Leningrado estavam incompletas. Ao sul, as linhas alemãs iam até Schlüsselberg, no Lago Ladoga. Ao norte, as forças finlandesas avançaram pela Istmica da Carélia até o Golfo da Finlândia. No entanto, 2 salientes controlados pelos soviéticos permaneciam, um a sudoeste da cidade e outro a leste, próximo ao rio Neva. O Estreito Saliente Oriental, com 12 milhas de largura, sofreu ataques soviéticos intensos para romper as linhas e se juntar às forças em Leningrado. Esse avanço aliviaria a cidade e restabeleceria uma conexão ferroviária essencial. Os Fallschirmjäger foram enviados em resposta a essa ameaça crescente. Na noite de 29 para 30 de setembro, batalhões do 1º Regimento ocuparam as posições ao longo do Neva, antes mantidas pela 1ª Divisão de Infantaria. O batalhão de assalto foi logo enviado à batalha em Petroshkino, onde engenheiros soviéticos criaram uma cabeça de ponte e trouxeram blindados. Com apoio de metralhadoras, o batalhão atacou diretamente e empurrou os soviéticos de volta ao rio. As perdas foram significativas e a tenacidade do Exército Vermelho tornou-se inconfundivelmente clara. Apenas alguns dias depois, em 7 de outubro, uma nova crise forçou o batalhão de assalto a ser redistribuído para o setor de Vybokskaya. O 3º Regimento de Paraquedistas deles havia acabado de chegar e já estava envolvido em combates intensos. O 3º Batalhão do regimento realizou ataques que reduziram a cabeça de ponte soviética a alguns bolsões fortificados. Com o aumento da batalha, o 2º Batalhão ocupou o flanco direito do 1º Regimento. Em outubro, o quartel-general da divisão já estava estabelecido no rio Neva. Unidades adicionais de Fallschirmjäger começaram a chegar, incluindo o batalhão de engenharia da divisão. A 3ª Companhia dos Engenheiros logo entrou em ação perto de Sinyavino, onde as forças soviéticas haviam se reunido para uma grande ofensiva. Outras companhias foram designadas para apoiar o 3º Regimento em Vyborgskaya. As densas florestas de Sinyavino logo ganharam fama entre os paraquedistas como campo de morte. O alto comando soviético, ou o Stavka, havia destacado 2 grandes forças para essa área, o 55 o Exército Vermelho e o Grupo de Operações Neva, com o objetivo de se unir ao 54 o Exército atacando pelo leste. O ponto focal da ofensiva era Sinyavino, e os combates que explodiram ali foram intensos, amargos e implacáveis.
O combate se arrastou pelas noites geladas de outono e pelas breves horas de luz do início do inverno. Em dezembro, a 7ª Divisão Flieger foi retirada e voltou para a Alemanha. Embora a divisão tenha mantido a linha, seu emprego em funções reacionárias fragmentadas afetou o moral. Os homens foram usados como reforços temporários, não como unidade ofensiva completa. Mesmo assim, seus esforços estabilizaram a frente. Um exemplo do tipo de ação de pequenas unidades que a divisão recebeu como tarefa vem da 3ª Companhia do Batalhão de Engenheiros. Anexada ao 328º Regimento de Infantaria, a unidade recebeu ordens de atacar silenciosamente as trincheiras soviéticas próximas ao quartel-general do regimento. Acreditava-se que a posição soviética era apoiada por tanques, representando uma ameaça séria. Os engenheiros avançaram silenciosamente pela floresta. Então, em uma erupção de tiros de fuzil e granadas, o ataque começou. Seguiu-se uma luta breve, mas feroz. As forças soviéticas recuaram para um ponto forte, que só foi superado em combate corpo a corpo. Mais de 80 prisioneiros foram capturados. Os alemães avançaram até encontrar blindados inimigos. Um Fallschirmjäger de uma equipe anti-tanque atacou um T-34. Ele tentou lançar uma granada pela escotilha aberta, mas o comandante soviético a fechou bem a tempo. O soldado alemão, então, enfiou uma granada no cano do canhão principal e disparou granadas de fuzil contra a blindagem lateral. Por fim, colocou uma carga oca de 3 quilos atrás da torre. A explosão incendiou a munição, destruindo completamente o tanque. Ao redor, camaradas lutavam ferozmente, repelindo ataques de infantaria com fuzis, granadas e pás de trincheira. Os engenheiros destruíram mais um tanque soviético e, mesmo sobrecarregados, seguiram tapando brechas quando a linha cedia. Nesse único dia, a companhia de 110 homens reivindicou mais de 250 inimigos mortos, 2 tanques destruídos e 200 prisioneiros capturados. O preço foi alto. No início de novembro, a 3ª Companhia estava reduzida a apenas 24 homens. Outras companhias haviam sofrido destinos semelhantes. Uma delas havia sido reduzida a um único sargento e 10 homens. Outra reunia apenas 7 sargentos e 30 homens. Em 16 de novembro, a 3ª Companhia foi substituída pelo 1º Regimento de Infantaria e voltou à Alemanha com o restante do Batalhão de Engenheiros. Apesar de não atuar como força unificada, a 7ª Divisão Flieger teve presença marcante na frente oriental. Enquanto o 1º e o 3º regimentos lutavam perto de Leningrado, o 2º regimento ficou na reserva na Alemanha, mas não por muito tempo. Além disso, o Grupo de Exércitos Sul conquistou a Ucrânia com vitórias impressionantes. Exércitos soviéticos foram cercados e a bacia de Donetsk, rica em indústria, estava ameaçada. Mas, quando os primeiros sinais do inverno começaram a surgir nas estepes, o Exército Vermelho contra-atacou. No final de novembro, as forças alemãs estavam na defensiva, o Grupo de Exército Sul estava sobrecarregado e reforços eram desesperadamente necessários. O inverno de 1941 a 1942 foi um dos mais frios e implacáveis do século XX. Ele atacou com brutalidade para a qual o exército alemão estava totalmente despreparado. O Oberkommando der Wehrmacht, alto comando das forças armadas alemãs, foi iludido por uma falsa confiança devido à crença de Hitler de que a União Soviética era um colosso decadente e instável, prestes a ruir com um golpe forte. Essa convicção, comum entre vários generais no planejamento, definiu a estratégia da Operação Barbarossa. Eles imaginavam uma campanha curta, uma guerra relâmpago que seria vencida no calor do verão, muito antes que as neves da Rússia tivessem a chance de cair. Eles planejaram dessa forma, sem provisões sérias para equipamentos de inverno, linhas de suprimento adequadas, uniformes de frio, botas isoladas ou lubrificantes contra a geada. O exército alemão entrou no território soviético em junho de 1941, confiante em uma vitória rápida, e por um tempo o avanço veloz pareceu confirmar isso. Grandes áreas foram tomadas em semanas e milhões de prisioneiros capturados. Em outubro, as chuvas vieram e tempestades torrenciais transformaram as estradas não pavimentadas da União Soviética em rios de lama intransitáveis.
A infame temporada de Rasputitsa chegou, a maldição russa do outono, parando o avanço alemão. Caminhões, carroças e artilharia ficaram presos na lama, assim como as divisões Panzer, feitas para a mobilidade, mas também atoladas. Diferente dos T-34 soviéticos com esteiras largas, os tanques alemães não eram adequados para o lamaçal. Mas então, conforme as últimas semanas de outubro passaram, o solo endureceu novamente com as primeiras geadas. A ofensiva foi retomada, os motores rugiram de volta à vida. O avanço final em direção a Moscou começou. Mas a vitória não veio. O frio intenso chegou e trouxe um novo inimigo para os alemães, o inverno russo, para o qual não estavam preparados. As temperaturas caíram muito abaixo de zero, máquinas travaram, óleo congelou, culantras emperraram e motores de caminhões e tanques precisavam funcionar o tempo todo para não congelar. Até pequenos erros podiam ser fatais, mas as máquinas tinham mais chances que os homens. O soldado alemão comum usava uniforme padrão, mas botas finas e luvas de pano não protegiam do frio intenso. Gangrena se espalhava, deixando dedos negros e causando mutilações e perda de membros. Quando a dimensão do sofrimento ficou clara, Joseph Goebbels ofereceu mobilizar toda a máquina do partido nazista para conduzir um apelo nacional, pedindo ao povo alemão que doasse roupas quentes para os homens na linha de frente. Mas a liderança militar recusou. Eles temiam que tal apelo expusesse publicamente a magnitude de seu erro de cálculo e prejudicasse a confiança da nação no exército. E assim, para salvar as aparências, deixaram os soldados sofrerem em silêncio. Com o tempo, os sobreviventes daquele primeiro inverno russo ganharam uma medalha, uma fita vermelha usada no mesmo caseado do botão da Cruz de Ferro de segunda classe. Oficialmente chamada Medalha da Frente Oriental, entre os soldados era conhecida como Ordem da Carne Congelada ou Medalha da Carne Moída. Representava sofrimento, não honra. Durante todo aquele inverno, a miséria do soldado de infantaria não teve fim. Enquanto os alemães tremiam de frio, mal agasalhados e exaustos, as tropas soviéticas, bem vestidas e acostumadas ao frio intenso, aproveitavam a vantagem. Atiradores siberianos lançavam onda após onda de ataques. Os tanques T-34 circulavam com motores que nunca congelavam. A artilharia russa martelava as linhas alemãs com um suprimento interminável de projéteis. Mesmo assim, as operações alemãs não podiam parar. Sem tempo para recuar, o exército precisava se adaptar ou morrer. E lentamente, dolorosamente conseguiu. Em toda a frente, unidades isoladas lutavam para manter a linha, muitas vezes apenas com determinação e dedos congelados. No setor do Rio Mills, os paraquedistas da 7ª Divisão Flieger, agora como infantaria de elite, estavam presos em combate. Os Jäger do 2º Regimento e o 4º Batalhão do Regimento de Assalto se viram lutando contra onda após onda de infantaria soviética. O inimigo avançava com ferocidade, colidindo repetidas vezes contra as linhas alemãs. O mais afetado foi o grupo de combate Sturm, que sustentou seu setor apenas pela determinação. Ao norte, um desastre se desenrolava e a ruptura parecia inevitável. O chamado foi feito. Era urgente uma força de elite. Não havia reservas. Somente os últimos elementos não comprometidos da 7ª Divisão de paraquedistas restavam. Nos últimos dias de dezembro, foi criado o Grupo de Combate Meindl, nomeado em homenagem ao comandante-general-major Eugen Meindl. Seu corpo incluía o 1º Batalhão do Regimento de Assalto, o quartel-general do Regimento Jäger e um batalhão do Regimento de Artilharia Divisionária. Não era uma força grande, mas naqueles dias, até o menor reforço podia ser a diferença entre colapso e sobrevivência. No início de fevereiro de 1942, o grupo de combate Meindl chegou à frente oriental. Eles foram enviados para posições perto de Vyazma, a leste de Smolensk, onde os soviéticos já faziam ataques ferozes. Lá, as defesas alemãs eram um mosaico de formações destruídas, restos de unidades de elite da Waffen-SS e da Luftwaffe que haviam sido desgastadas em meses de combates. Restaram apenas fragmentos e sobreviventes dispersos, mas ainda mantinham suas posições com determinação fanática. Essas unidades destruídas foram reunidas e integradas ao grupo de Meindl, formando uma força unida pela vontade e experiência.
Mas a pressão não diminuiu, pois Stalin e o Stavka mudaram o foco de sua ofensiva. O próximo golpe caiu sobre Yuknov, logo ao sul da capital. Esse setor estava sendo defendido pelo 2º Regimento dos Fallschirmjäger. Novamente, as linhas cederam ao ataque renovado do Exército Vermelho. Em resposta, o grupo de combate Mindel foi retirado de Vyazma e enviado rapidamente para Yuknov. Era um momento crítico. Enviados ao combate logo após chegarem, os homens de Mindel ajudaram a conter o avanço soviético. A defesa foi muito apertada. Lutaram em florestas nevadas e trincheiras congeladas contra um inimigo fortalecido pelo clima e números superiores. Durante semanas, a batalha foi intensa. Temperaturas abaixo de 0 congelavam tanto a carne quanto o aço. As baixas soviéticas eram milhares, mas os ataques prosseguiam. Os Fallschirmjäger, já fisicamente exaustos e sob ameaça constante, continuaram lutando com um único objetivo: sobreviver. Os ataques cessaram e o setor em Yuknov estabilizou, mas Mendel ainda não concluiu sua tarefa. Seu próximo destino seria o rio Volkhov. O que foi uma força de invasores ousados do céu tornou-se, no inverno de 1941 para 1942, algo totalmente diferente. Os Fallschirmjäger já não eram mais usados para ataques de precisão ou operações aerotransportadas. Agora atuavam como brigada de emergência, enviados aos setores mais críticos, onde a Wehrmacht exigia resistência imediata e disciplinada. O papel deles mudou sem escolha deles. Na frente oriental não havia romantismo, não havia pousos dramáticos de planadores ou ataques repentinos. Havia apenas congelamento, lama e morte. Os paraquedistas da 7ª Divisão Flieger, antes vistos como o ápice da inovação militar alemã, agora estavam entrincheirados como qualquer infante exausto, segurando metralhadora. 34 com dedos congelados e enfrentando ataques soviéticos sob nevascas e artilharia. Eles não eram mais tropas de choque, eram sobreviventes. Mesmo mal utilizados, ainda tinham desempenho excepcional. Em Yuknov, Vyazma e ao longo do Volkhov, eles lutaram com resiliência que desmentia as condições. Eles resistiram a tropas de elite do Exército Vermelho, atrasaram o avanço para a Wehrmacht e pagaram com sangue. Mas a tragédia não está apenas em como eles se saíram bem, está em como foram desperdiçados de forma tão barata. Formações de elite foram lançadas em batalhas desgastantes para as quais não foram projetadas. Com o tempo, o que fora uma força de precisão foi desgastado, reaproveitado e consumido no ciclo sem fim da Guerra do Leste. Os Fallschirmjäger não fizeram grandes incursões aerotransportadas em território inimigo. Congelaram em florestas, sangraram em bunkers e morreram defendendo posições que nem deveriam ser deles. Não era a guerra para a qual foram treinados, mas era a que receberam e enfrentaram com determinação.